Olá, irmão e irmã. Estamos aqui para juntos estudar agora os versículos do 15 até o número 19 do capítulo número 1 da Carta aos Efésios. Para você que não sabe, este vídeo faz parte de uma playlist onde nela temos todos os vídeos da Carta aos Efésios comentados versículo a versículo. Especialmente tendo em vista que neste ano de 2023 o mês da Bíblia trabalha com este livro. Então dá uma conferida aí, tem muitos vídeos legais para o aprofundamento, tá bom? O texto diz assim: Por isso, também eu, ao ouvir a respeito da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus a vosso respeito e de fazer menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, para poderdes realmente conhecê-lo. Que ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória e da sua herança entre os santos, e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz. Amados irmãos e irmãs, terminamos um hino que vinha antes desses versículos, por isso que eu coloquei aqui já esses textos todos, porque temos alguns comentários interessantes a fazer de modo integral para esses versículos. Primeiro, no versículo 15, perceba que quem escreve meio que dá a entender que não conhece o povo da comunidade da qual escreve esse texto. Porque ele diz assim: ao ouvir a respeito da vossa fé e do vosso amor. Parece que é alguém que não conhece a comunidade. Por esse motivo, mais um elemento que diz que talvez essa carta não foi escrita pelo apóstolo Paulo. Você quer entender o porquê dessa história, tem que assistir o primeiro vídeo dessa playlist, tá bom? Nele eu trabalho um vídeo introdutório sobre a carta aos Efésios, trago essa discussão se foi Paulo, se não foi. Tá lá um vídeo completo sobre isso. Não vou gastar tanto tempo de vocês falando sobre isso aqui novamente. Depois, no versículo 16, é interessante que vem agora uma espécie de uma oração, um pedido, um relato das orações. Que é natural, numa carta, aparecer isso mesmo naquele tempo. Que diz assim: não paro, não cesso de dar graças a Deus a vosso respeito e de nas minhas orações lembrar de vós, né? Relatar de cada um de vós. E aí ele vai dizer: para que Deus vos deu espírito de sabedoria e de revelação para poderdes realmente conhecê-los. Amados irmãos e irmãs, eu acho muito sugestivo isso. Às vezes a gente esqueceu da importância de conhecer a Deus. Agora, conhecer não é um processo intelectivo. Não é um processo de, eita, eu vou entender intelectualmente, né? Vou agora memorizar os dogmas, eu vou agora saber o catecismo da Igreja Católica decorado, vou agora saber todos os versículos decorados. Não. Conhecer quer dizer ter intimidade. No contexto bíblico, conhecer quer ser íntimo, é dizer isso. Ou seja, o grande desejo é que aquele povo, de fato, eles possam realmente ter intimidade. E isso só vem através da sabedoria, da revelação que vem de Deus. Então, eu só consigo ter intimidade com Deus quanto mais eu busco, quanto mais eu desejo ter gosto, porque sabedoria quer dizer isso, ter sabor pelas coisas do alto, quanto mais essa revelação acontece. Ou seja, até mesmo ter intimidade com Deus é graça do próprio Deus. Eu quero deixar claro uma coisa: a oração é feita não apenas para que eles possam, conhecer as bênçãos de Deus, mas também entender essa grandiosidade de quem Deus é. Ou seja, a gente não pode, nas nossas orações, apenas desejar entender as bênçãos que Deus nos dá, mas mais do que tudo, entendê-lo, conhecê-lo, ter intimidade com ele. Depois, do versículo 18 ao 19, vai nos falar a seguinte realidade. Primeiro, pede iluminação para os olhos dos vossos corações. Naquele tempo, o coração era compreendido como o centro da pessoa humana. Era o local dos pensamentos, dos desejos e também do sentimento. Então, está se pedindo aqui para que, de fato, o coração, o centro, a área principal da nossa vida, ela possa ser iluminada. É interessante que naquele tempo o batismo era visto como o sacramento da iluminação. O que fundamenta ainda mais algumas das teses que os estudiosos falam, de que a carta aos Efésios seria quase que uma homilia batismal. Porque o batismo tem esse caráter de iluminar a nossa vida. E eu quero também achar interessante uma realidade, porque olha o que é que diz aqui: iluminar os corações para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós. Em resumo, se pede que ilumine
para que a gente saiba o que tem. Esperança, a herança e essa grandeza do poder para nós. Gente, às vezes parece que a gente fica quase como cego, a gente esquece da riqueza que Deus nos ofereceu. Especialmente da riqueza de sermos filhos e filhas de Deus. A esperança implica em saber esperar as coisas do alto. Deus infunde em nosso coração essa confiança de esperar nele. A herança é de participar da glória de Deus. Por causa de Jesus, nós agora somos enxertados, inseridos na Trindade. E o poder é justamente essa obra que Deus realiza. E aí eu paro para fazer essa reflexão, essa pergunta, para cada um de nós que estamos acompanhando esse vídeo. Será que a gente tem parado para valorizar os dons, os presentes que Deus nos deu? O dom da vida, o dom de ver, de ouvir. Será que a gente também já tem parado para observar a riqueza que é ser filho, filha de Deus? A riqueza que é poder ter essa fé e essa esperança de esperar em Deus acima de tudo. De lá no fundo, por graça de Deus, poder ter uma confiança inabalável, de nada nos perturbar, de nada nos incomodar. Porque Deus de fato está conosco, porque Deus de fato está ao nosso lado. Amados irmãos e irmãs, quero convidar você a essa reflexão de hoje. Peçamos sempre a Deus, abrir, Senhor, os meus olhos, para que eu possa valorizar o que eu tenho. Abrir, Senhor, os meus olhos, para que eu não fique somente desejando coisas e esqueça de louvar e bendizer por aquilo que já tenho. Às vezes, nós somos muito ingratos. Nós não sabemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele já nos deu, por aquilo que Ele nos fez. E especialmente por Ele estar sempre conosco. Temos um Deus que caminha conosco, que constrói a nossa história junto conosco. Por isso, acho que um dos grandes caminhos que a gente pode fazer de reflexão, do versículo 15 ao 19, é pedir a Deus essa graça mesmo. Senhor, abre os meus olhos, que eu consiga ver, perceber a Tua mão em cada um dos momentos. E aí eu finalizo ligando a um contexto histórico da carta aos Efésios. O povo, segundo a gente viu lá no vídeo de introdução, eles estavam meio que arrefecendo espiritualmente, ficando homens e mulheres acostumados até mesmo com a rotina da igreja. Às vezes, a gente está assim. Já vi pessoas que, por serem ministros da Eucaristia, ministros extraordinários da comunhão, se acostumaram. Parece que não é mais Cristo que está ali. Até padres que, por celebrarem tanto, parece que não tem mais o mesmo amor. Parece que não é mais uma nova Eucaristia. Parece que Cristo nem parece que mais se transubstancia. No caso, o pão se transubstancia para se tornar ali corpo e sangue de Cristo. Não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Mas pedir a Deus a graça. Abre os meus olhos para que eu possa reconhecer a grandeza que está na minha frente. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Vai agora para os outros vídeos aqui da playlist e vamos juntos aprofundar ainda mais a carta aos Efésios. Até mais.